aconteceria com a tua casa se você não fizesse a limpeza e as manutenções necessárias? Certamente ela ficaria inabitável em pouco tempo, não é verdade? O que aconteceria com o teu celular se você não fizesse as limpezas de arquivo e aplicativos? Ele vai travar, não é verdade? O que aconteceria com o carro se não fossem feitas as manutenções, as trocas de óleos e filtros? Ele vai deixar de funcionar em algum momento. O que aconteceria com uma floresta se ela não renovar as suas plantas e os seus animais? Essa floresta, certamente, ela vai morrer. O que aconteceria com o nosso corpo se ele não renovasse as células de tempos em tempos? Certamente nós não teríamos uma vida tão longa, ela seria reduzida pela metade ou menos, pois dizem os especialistas que cada célula do nosso corpo é renovada a cada 7 anos, com exceção do cérebro, que não renova as suas células. Então, a cada 7 anos nós temos um corpo novo, e é por isso que nós conseguimos chegar aos 80, 90, até 100 anos de idade. Eu poderia continuar citando inúmeras coisas, tanto artificiais como naturais, que precisam ser reformadas ou renovadas constantemente. Mas as únicas coisas que não precisam mudar e que não podem mudar é Deus, Sua Palavra e Seu amor. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus diz: de fato eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, está escrito que Deus não muda como as sombras inconstantes. No Salmo 33, 11, está escrito que os planos do Senhor permanecem para sempre. Em Mateus 24, 35 está escrito: os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. E assim segue. Mas todo o sistema que está alicerçado em Deus, em Sua Palavra, eles mudam e precisam mudar. E por isso também a igreja, ela precisa mudar, ela precisa ser renovada, ela precisa ser reformada constantemente. Este é o legado da reforma que nós estamos celebrando agora nessa semana, especialmente no dia 31 de outubro. Estamos celebrando não só o fato de que a igreja foi reformada, mas o fato de que a igreja é um organismo vivo, que precisa, assim como tantas outras coisas que fazem parte da criação, elas precisam ser renovadas, senão elas deixam de existir, elas morrem. É verdade que algumas coisas elas são renovadas de maneira forçada e contrária à palavra de Deus, mas e por isso elas desandam, não dão certo, surgem os absurdos que vemos por aí, mas a renovação da igreja, a reforma e a inovação da igreja, que está alicerçada e fundamentada em Deus e em Sua Palavra, ela é importante, necessária, vital, e por isso mesmo que ela vem do próprio Deus. Caso contrário, ela se transforma em museu, ou pior, ela deixa de ser relevante para a sociedade, o que é a mesma coisa do que deixar de existir. Uma igreja que não se atualiza, uma igreja que não revê a forma como faz as coisas, como prega o Evangelho, é uma igreja cuja tendência está em deixar de ser relevante para o contexto e para a sociedade. E isto é trágico, é lamentável. Pois uma igreja, uma comunidade que não é relevante para a sociedade não tem sentido, não faz sentido em existir. E neste mês em que celebramos a Reforma Protestante ocorrida no século XVI, devemos não só olhar para as reformas do passado, mas olhar para as reformas que nós estamos fazendo, se é que estamos fazendo alguma coisa. As reformas da igreja do passado, elas foram importantes e continuam sendo importantes, mas não podemos ficar nelas. Até porque elas não mexeram em tudo que precisaria ser mexido.
Fizeram uma mudança extraordinária, sem dúvida, mas não mexeram em tudo. Há coisas que permaneceram e acabam permanecendo até hoje. Além disso, já se passaram 503 anos. De lá para cá, muita coisa mudou no mundo, na sociedade. Entre num carro de 30 anos atrás e depois entre num carro moderno, você vai perceber a diferença. Entre num cinema de 30 anos atrás e depois entre num cinema novo, recém-inaugurado, você vai perceber a diferença. Entre num apartamento de 30 anos atrás e depois entre num apartamento recém-construído. Assista a um telejornal de 30 anos atrás e depois assista a um telejornal contemporâneo. Você vai perceber algumas diferenças na forma de comunicar. Peguem um celular de 30 anos atrás e depois peguem um celular moderno. Você vai ver diferenças. 30 anos. Estou falando de 30 anos. Agora imagina 503 anos. O Brasil estava recém sendo descoberto. Isso aqui era tudo floresta. Quer dizer, é muito tempo. É mudanças muito grandes que aconteceram. Mas a igreja, ela continua fazendo algumas coisas do mesmo jeito que fez há séculos passados. Ela não se atualizou e por isso ela tem se tornado irrelevante para a sociedade. Em alguns contextos até tem sido ridicularizada e questionada. Há muitos lugares em que, quando nós entramos num templo, parece que nós estamos voltando no tempo, como se fosse um portal desses filmes de ficção, no qual nós somos lançados de volta para uma época que não é a nossa. Nós entramos num ambiente cujas vestimentas, os hinos, bancos e liturgias nos remetem a uma época que é fora do nosso contexto. Certamente há hinos muito bonitos, muito bem escritos, principalmente em questões de letra, não se discute. Mas a melodia, o ritmo é ultrapassado. Nós não ouvimos mais esse tipo de música quando ligamos uma estação de rádio ou quando vemos um programa musical na TV. Houve mudanças. Então também os hinos, a forma de eles serem cantados, eles precisam ser atualizados também. Os bancos desconfortáveis, onde nós encontramos ainda bancos em meio à sociedade. Qualquer lugar que nós vamos, seja um teatro, um cinema, uma agência bancária ou uma clínica médica, em qualquer lugar onde nós vamos, nós temos alguns assentos e eles diferem muito desses assentos que nós temos em nossos templos. Tenho todo respeito a quem curte essas coisas e acha importante, mas para a nossa geração e para as gerações, as novas gerações, essas coisas não colaboram. A palavra, a essência, Deus, essas coisas não podem ser mudadas. Mas a forma como nós falamos de Deus, ela precisa ser mudada, ela precisa acompanhar o ritmo da sociedade. Caso contrário, o Evangelho, que traz novidade de vida, que traz salvação, que traz vida eterna, não chegará às novas gerações. Basta olhar para muitos dos filhos e netos destes que hoje compõem a igreja. Onde estão os filhos? Onde estão os netos? Muitos não estão mais na igreja. Alguns foram para outras igrejas que têm conseguido fazer um processo de atualização melhor. Mas muitos não estão mais na igreja, porque a igreja tornou-se irrelevante. Então, vamos continuar no modelo que já provou sua ineficácia na evangelização, até que não encontremos mais ninguém na igreja? Ou vamos ter um pouco da ousadia dos reformadores do passado e tornar o Evangelho novamente relevante? Claro
Claro que no passado alguns foram mortos por causa desta ousadia, mas acho que nós não chegaremos a este ponto. Acho que algumas coisas mudaram nesse sentido, então podemos ter um pouco mais de ousadia em mexer algumas coisas que podem ser mexidas, aliás, que devem ser mexidas. Mas se quisermos, de fato, que nossos filhos e netos conheçam Jesus e sua mensagem de salvação, o Evangelho precisa falar a linguagem deles, pois eles não voltarão para o século XVI, XVII, XVIII, XIX e nem para o século XX. Nós estamos no século XXI. Além disso, se nós mesmos quisermos continuar participando do Evangelho, experimentando essa novidade do Evangelho e fazendo parte dessa novidade do Evangelho, nós temos que nos esforçar um pouco mais do que estamos nos esforçando. Como escreveu Paulo aos Coríntios, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vamos manter o que precisa ser mantido: a centralidade de Cristo, a centralidade da graça, a centralidade da fé e da Escritura, que é a palavra imutável de Deus. Mas vamos fazer de maneira contextualizada e relevante. Vamos manter a seriedade, mas com um certo senso de humor. Vamos manter a ordem, porém com mais informalidade. Vamos manter a decência, mas sem a pomposidade e exageros das vestimentas medievais, ainda mais num país tropical. Vamos manter a simplicidade dos templos, mas, por favor, existem assentos mais confortáveis e até mais baratos do que esses bancos de madeira que temos. Vamos manter a sóbria e riquíssima teologia do passado, mas vamos anunciá-la para dentro do século XXI. Caso contrário, a casa irá cair e poderá ser tarde demais daqui a algum tempo. Precisamos começar ontem, precisamos começar já. E que Deus nos abençoe nesta tarefa e nos guarde diante dos desafios que ela nos coloca.